Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Dá uma olhada no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Segundo Crônicas 7, a partir do 11. De maneira que Salomão terminou a casa do Senhor Jeová e o palácio real. E Salomão prosperou em tudo quanto se propôs fazer na casa do Senhor e na sua própria casa. E o Senhor Jeová apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar pestilência entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se eleve deste lugar. Porque agora escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão nela para sempre. Até aqui a igreja diz amém e graças a Deus. Podeis tomar assento? Um dos maiores desejos que nós, cristãos, servos de Deus, discípulos de Jesus, almejamos na nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual, é nos aproximar de Deus para ter um relacionamento íntimo, o mais próximo possível, e principalmente ouvir a voz de Deus. Esse é o grande desafio que a igreja tem para viver uma vida cheia da presença de Deus. Nós sabemos que a igreja hoje acaba refletindo a imagem de Israel, de como foi no passado. Carregamos ainda nos nossos ombros espirituais, talvez, este desafio de atrair a presença de Deus até nós. No passado, o povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo saiu com a mente escrava, uma mentalidade escrava. Foi liberto do Egito, mas levou o Egito dentro do seu coração. O propósito de Deus sempre foi atrair o seu povo à sua presença. Deus sempre desejou, esse foi o objetivo número 1, foi o desejo do coração de Deus, que o seu povo andasse na sua presença e fosse perfeito. Mas o povo
não estava preparado, o povo não estava pronto quando saiu do Egito. E Deus marcou um encontro lá no Sinai, onde o povo deveria se comparecer à presença do Senhor, e Deus falaria ao povo. Mas o povo teve medo, por não se sentir preparado, então escolheu um intercessor, ou um mediador, e elegeu Moisés, como já era o libertador que Deus chamou para esta missão, que Deus usou para arrancar o povo da escravidão de 400 anos lá no Egito. E então o povo disse: que não fale Deus a nós, mas que fale o Senhor a Moisés. E Moisés simplesmente vai falar conosco, vai transmitir. Então o povo constituiu um mediador, um intercessor, alguém que se colocasse entre o povo e Deus. E Deus então aceitou. E Deus levantou Moisés, que foi uma tipificação de Cristo, que foi a sombra do Cristo, do libertador, que seria este mediador, né, entre Deus e os homens, né? E Jesus, nós sabemos que foi de fato o verdadeiro mediador que levou o homem a Deus e que trouxe Deus aos homens, né? E aí o povo, desde da época da escravidão, o povo ainda sofria deste mal, desta mentalidade, né, mundana, essa mentalidade escrava. E é necessário o povo se aproximar de Deus para mudar essa mentalidade. E o que Jesus veio fazer aqui na terra, como propósito, princípio, foi mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de viver. O autor de Provérbios diz que assim como você pensa na sua alma, a mente é a sede da alma, assim você é. Em outras palavras, você é o que você pensa, né? Você é o que você pensa. Uma ideia pode mudar a história de uma pessoa, de uma nação, de um povo. Uma ideia pode custar bilhões de reais. Você pode observar a ideia do WhatsApp, do Facebook, mudou a história desses jovens que se tornaram os jovens mais prósperos, bem-sucedidos, ricos da história da humanidade. Uma ideia. O que Jesus veio fazer foi metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. E é isso que é necessário, que é preciso a igreja ter essa compreensão, porque jamais poderemos nos aproximar de Deus, jamais conseguiremos viver uma vida na presença de Deus com uma mente mundana, com uma mente de escravidão. E é necessário então a palavra de Deus vir como mecanismo, como instrumento, como ferramenta para, aqui nessa caixa desse cérebro, que é um acervo, né? É um acervo onde o apóstolo Paulo diz que em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo de massificação de pensamentos e de ideias, falando de mente, não mundo cosmos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que é lícito, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisto ocupe o vosso pensamento. Então nós temos um crivo onde tudo que a gente vier a fazer, ou decidir, ou escolher na nossa vida, você vai colocar debaixo desse crivo. E aí você vai entender que a vontade de Deus vai estar misturada com a tua vontade para você fazer a melhor escolha. Então, queridos, hoje nós como igreja do Senhor, nós temos também essa dificuldade. Nós temos uma mentalidade, porque viemos de lá do mundo, do Egito espiritual. E às vezes nós não temos ainda uma cultura de nos achegar a Deus. Não temos uma cultura de buscar a presença de Deus, de buscar a face de Deus. Qual é a cultura que nós temos hoje? Buscar um mediador, buscar um profeta. Foi falado muito lá no congresso profético. Infelizmente, o nosso povo é um povo místico, tem essa cultura mística, de buscar caminhos mais fáceis, né? Não querer pagar o preço, não ir diretamente na fonte. E é por isso que as pessoas hoje vivem uma vida turbulenta, porque não recebem, né, o alimento, ou não recebe a essência que a fonte tem para nos fornecer diretamente. Buscamos caminhos mais fáceis. O povo não quer entrar na palavra, não quer buscar na palavra, não quer pagar preço na palavra, não quer se submeter à palavra, não quer viver a palavra, não quer ser transformado pela palavra, mas procura outros meios, outros caminhos para tentar se aproximar mais fácil de Deus. Nem sempre o caminho de facilidade é o caminho que você terá acesso à presença de Deus. Hoje as pessoas, por tradição, buscam profetas, porque é mais fácil. Começa a idolatrar profetas. Eu já vi pessoas que, em vez de entregar o dízimo à igreja, à casa do tesouro celestial, entregam um profeta, para ver se o profeta acaba favorecendo, né? É como se o profeta tivesse mais intimidade, que tivesse acesso a Deus, e você não tem acesso. É como se você dissesse: olha, você vai até Deus e Deus fala contigo e você vai transmitir, retransmitir para mim, mas não é isso que Deus quer para você. Deus usa os profetas? Claro que usa. Os profetas são os porta-vozes, assim como os sacerdotes. Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: profetas, reis e sacerdotes. E vinha de forma específica para falar. O Espírito falava para transmitir. Hoje não. O Espírito, ele não precisa vir sobre essas 3 classes. O Espírito já habita dentro de você. Ele já fala diretamente, aleluia, cara a cara com você, porque o véu, aleluia, o véu do templo foi rasgado, e não somente o sumo sacerdote tem acesso à presença, ao santíssimo lugar para estar cara a cara, face a face com Deus. Basta você ter ousadia e adentrar, passar pelo átrio, pelo santo lugar, e adentrar ao santíssimo lugar, a presença de Deus, e ter essa comunhão e esse relacionamento que Deus espera que você tenha com Ele. Não desmerecendo os profetas, até porque Moisés até disse: bem, eu queria que todos profetizassem, que você seja um profeta. Você sabe que o profeta nos dias de hoje
é aquele que profetiza a palavra de Deus. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Infelizmente a gente tem muitos profetas, entre aspas, que profetizam emoções. E a gente não pode ser movido por profecia. Você tem que ser movido pela palavra. Você sabe que Jesus nunca se animou muito quando achavam que ele era um profeta? Quando Jesus chegou diante dos seus discípulos, ele quis de fato reconhecer a identidade que os discípulos pensavam ao seu respeito. E aí Jesus perguntou: quem diz ser o filho do homem? O que o povo acha? E aí os profetas, os discípulos disseram: bom, mestre, diz aí que tu és João Batista, profeta, Jeremias, profeta, João Batista, Jeremias, Elias, profeta, ou um dos profetas. Ou seja, só foi mencionado profetas, mas nada disso atraiu ou animou o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nunca foi profeta. Jesus, ele era a própria profecia na boca dos profetas. Ele era muito maior do que um profeta. Mas quando Pedro, foi receber um zap celestial na hora, aí ele se adiantou e ele disse, aí Jesus falou: e vocês, o que é que vocês pensam ao meu respeito? O que é que vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro recebe esse zap celestial e se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus reconhece de fato que foi uma revelação que veio do alto. Bem disseste, Simão Barjonas, que porque não fosse carne nem sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que estás nos céus. E portanto eu também te digo, tu a partir de agora serás chamado Petros. Tu deixarás de ser chamado Simão, porque Simão era um nome muito comum. Simão é como folha, levado pelo vento, inconstante, vulnerável. Mas a partir de hoje tu serás Petros, ou seja, pequeno fragmento de rocha, de pedra. E sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, de fato, Jesus, ele não foi profeta, apesar de muitas pessoas o chamarem de profeta. Lembra da samaritana? Quando Jesus revela a intimidade daquela mulher, então ela diz: vejo que tu és um profeta, mas não anima Jesus. Mas aí Jesus entra escatologicamente na questão da adoração, acerca de onde deve se adorar, se é nos montes ou se é em Jerusalém. E aí Jesus diz para ela: não é nem nos montes e nem em Jerusalém que se deve adorar o Pai, mas a verdadeira adoração, ela flui daqui de dentro, do coração. E o Pai está procurando, perseguindo na terra os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus abre o caminho para que aquela mulher entenda uma coisa. Então ela diz: olha, eu sei que quando o Messias, o Cristo vier, ele nos ensinará de todas essas coisas. Aí Jesus se antecipa e diz: eu sou, eu o sou, eu quem falo contigo. Jesus, quando vê a revelação na boca daquela mulher, porque ela conhecia escatologicamente a palavra, ela conhecia que Jesus viria, e ela não havia, assim como todos, não havia aberto os seus olhos para entender que Jesus era o Messias, mas ela disse profeticamente, ela, quem sabe, recebeu do alto: eu sei que quando o Cristo vier, a mesma revelação quando Pedro teve: tu és o Cristo, ele nos revelará todas as coisas. Aí Jesus gosta que quando o céu se rasga, quando há uma conexão direta dos céus com a terra, Deus falando para o homem, para confirmar a revelação acerca da sua identidade, Jesus se anima e começa a se revelar àquelas pessoas que têm a revelação: eu quem falo contigo.
Mas quando falou acerca do profeta, não. Agora, quando você quiser que Deus fale com você através de um profeta, não é necessário você ir até o profeta. Deus vai enviar o profeta até você. Portanto, não fique atrás de profetas. Profeta é para entregar aquilo que Deus manda. Não é o que você quer ouvir, é o que Deus manda. Agora tem um detalhe: o dom da revelação não tem nada a ver com profecia. O dom da revelação, o apóstolo Paulo fala que é distribuído 9 dons à igreja, 3 níveis de dons, e um dos 3, o dom da revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Isso é revelação. Para profetizar, todos nós podemos profetizar. Quando eu pego a palavra aqui para profetizar, eu estou profetizando, e Deus vela pela sua palavra para cumprir quando você profetiza a palavra. Você sabia que uma das melhores formas de você orar é você orar a palavra? Porque você já ora na garantia da resposta, porque a palavra vai se cumprir conforme a sua oração. Agora, tem muita oração que vem de forma emocional, para satisfazer os nossos desejos, quem sabe como necessidade, como sentimento, como qualquer outra prerrogativa. Mas aqui, queridos, voltando ao texto, a melhor forma de você se aproximar de Deus é marcando um encontro com Ele. E como isso acontece, pastor? De uma forma muito simples. Deus, quando deixa o seu trono de glória, biblicamente, a Bíblia diz que Deus, conforme o que está escrito aqui, Deus vem a um altar. Deus se revela no altar. Deus se manifesta e fala através do altar. Aqui nós temos um altar onde um sacerdote está profetizando, está transmitindo ou retransmitindo o recado ou a palavra de Deus, porque a maior profecia está aqui. Você quer ouvir Deus falar? A primeira coisa que você precisa é conhecer a palavra, e o Espírito só vai relembrar aquilo que você sabe. E o que você não sabe? Como é que Deus vai te lembrar uma coisa que você nunca ouviu ou que você não sabe? Você tem que conhecer a palavra. O próprio Deus diz: o meu povo perece por causa da ignorância, porque não conhece a minha palavra. O meu povo está sendo levado em cativeiro porque não conhece a minha palavra. Errais, Jesus falou isso, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então o povo, através da ignorância, erra. Ignorância aqui na palavra, o significado de ignorância é escuridão, é treva. É por isso que o diabo é o príncipe das trevas, é o príncipe que mantém em cativeiro os ignorantes. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a escuridão, para trazer luz. Foi por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser através de mim. O único mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Somente através dele você chega a Deus. E quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, é o verbo que, aleluia, no princípio estava com Deus,
E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo teve que procurar um corpo humano para se tornar homem e viver na terra com os homens. Se encarnou, se tornou o Verbo, que é a ideia de Deus, que é a palavra de Deus, se encarnou, entrou dentro de um corpo humano e passou a revelar Deus através da sua própria vida, porque Ele e o Pai e o Espírito Santo são três pessoas em um só Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Jesus falou lá no livro de João 14: aquele que ama a minha palavra, aquele que ama os meus mandamentos, será amado pelo meu Pai. Olha que coisa interessante. Aquele que amar a minha palavra será amado por Deus, e Deus virá e se revelará e se manifestará a Ele. Não existe outra forma de você ter comunhão com Deus, não existe outra forma de você se apresentar diante de Deus, de você se aproximar de Deus, sem ser através da sua palavra. Agora eu entro na mensagem, que eu só fiz um preâmbulo de uma rodeio aí só para fazer a introdução, para entrar na palavra, mas quem está gostando, diga amém. E a Bíblia diz que Salomão recebeu todas as instruções de Davi, quando Davi então partiu para o caminho dos mortais, de todos os mortais, deu um conselho para nunca se apartar da palavra, dos mandamentos, da presença, e fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus. Conselho de Davi, porque a bênção de Deus ela é condicional. Escuta aí, a bênção de Deus ela é condicional. E Davi falou para Salomão, e Salomão fez exatamente o que Davi mandou. E Salomão então, ainda novo, sem experiência, ele fez um sacrifício, preparou um altar e fez um sacrifício a Deus. Ele matou nessa primeira experiência 1000 bois. E Deus desceu dos céus e veio até o altar do sacrifício e disse para Salomão: o que você quiser me pedir, eu te darei. Peça o que quiseres, eu farei. Só que Salomão já era rico, herdou o trono, toda a riqueza do seu pai Davi, era famoso, era poderoso, tinha tudo. Infelizmente, na mentalidade do mundo, quanto mais dinheiro, mais o homem quer, mais fama, mais quer, mais poder, mais quer. Salomão não pediu nada disso. Salomão pediu sabedoria. Ele entendeu: olha, o que eu já tenho é muito, eu só quero sabedoria para administrar esse tão grande povo que eu herdei do meu pai. Só sabedoria. E aí Deus veio e disse: porque não pediste nem poder, nem riqueza, nem fama, nem para oprimir os seus inimigos, eu te darei não somente sabedoria, mas tudo que também não pedistes, eu também te darei. Então Salomão encontra o caminho, que a forma de trazer Deus até a sua presença é através de um altar. Se você observar todos os patriarcas, por onde andava, no momento em que ele chegava num lugar para se estabelecer, a primeira coisa que ele fazia era edificar um altar, porque entendia que, aleluia, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, a direção de Deus era o carro-chefe,
era a coisa mais importante na vida de qualquer patriarca. Eles edificavam um altar, depois construíam uma tenda, depois abriam um poço, porque sem poço também não poderia subsistir. Mas a primeira coisa era um altar. E aí Salomão, quando teve a primeira experiência, deu 1000 bois, e Deus desceu e falou: pede o que me quiseres. E Deus rasgou o céu sobre ele. Aí o que aconteceu? Salomão então constrói a casa do Senhor. E quando está para a inauguração da casa do Senhor, a Bíblia diz que quando o altar está preparado, Salomão sacrifica 22.000 bois e 120.000 ovelhas para essa festa. E o altar do sacrifício está preparado, a casa do Senhor está pronta. E a Bíblia diz que ninguém ousou entrar na casa do Senhor. Todo mundo ficou do lado de fora, todos os sacerdotes, o rei, todo mundo ficou do lado de fora. Sabe quem primeiro entrou na casa? Deus. A Bíblia diz que a arca do Senhor, os sacerdotes, como de costume, levavam a arca. Quando entrou na casa do Senhor, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. A presença de Deus era tão forte, queridos, era tão expressiva, que todos se ajoelharam do lado de fora, somente para adorar e louvar o nome do Senhor, por causa daquela presença. Aleluia. Quando o altar está pronto, naturalmente, quando o sacrifício é oferecido, é colocado fogo sobre o sacrifício. Mas naquele momento, o fogo não veio por mãos humanas, mas o fogo desceu diretamente dos céus. Aleluia. E recebeu aquele sacrifício, lambeu toda a oferta, todo o sacrifício, e a presença de Deus encheu completamente aquela casa. O que eu aprendo com tudo isso aqui? Não existe outra forma de você atrair a presença de Deus a não ser através de um altar. Quando Abraão levou Isaque em sacrifício para oferecer a Deus como o cordeiro de Deus, como o cordeiro de Abraão, o seu Isaque, para o altar do sacrifício, Abraão literalmente iria sacrificá-lo. Ele amarrou o jovem Isaque, como é amarrado um cordeiro, e no momento que ele pegou o cutelo e foi imolar sobre Isaque, Deus impediu que ele matasse, mas diante do mundo espiritual ele sacrificou, ele matou de fato. E Deus impediu, porque se Deus permitisse, quem sabe, o que não teria de legitimidade ou legalidade para que pessoas estivessem sacrificando, humanos. Satanás sempre ele busca imitar a Deus, e infelizmente você vê hoje nos meios da Umbanda, das magias negras, brancas, sacrifícios até de humanos, de crianças. Lá no passado, Moloque, Moloque, que era um deus que recebia o sacrifício de crianças, um ídolo. Você observa que as pessoas sacrificavam crianças. Eu queria só chamar a atenção aqui que tem muita gente que chama seus filhos ou netos de moleque, ou moleque, de uma forma até carinhosa, mas não sabe que está amaldiçoando a criança, porque Moloque é moleque, moleque é Moloque. E Moloque era quem recebia o sacrifício, e você não pode usar essas palavras sem ter a consciência do que você está profetizando sobre a criança, porque a palavra é uma semente.
Então, queridos, depois que Salomão ofereceu aquele sacrifício, a vida de Salomão nunca mais foi a mesma. E Deus cumpriu tudo quanto fez por promessa a Salomão. Mas Deus aqui aparece a Salomão mais uma vez, e no versículo 14, no versículo 12, o Senhor Jeová apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifícios. Eu queria aqui aproveitar, abrir um parêntese, para que você entenda a aplicação dessa palavra. Hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Naquela época, Salomão teve que construir um palácio para Deus. E Deus habitava naquele lugar, assim como na tenda, quando Moisés também transportava pelo deserto a tenda, cada vez que ele armava a arca, entrava e ali a presença de Deus ficava naquele lugar. E aí Salomão, quando constrói a casa, essa casa aqui é apenas a sombra do que Deus construiria a sua própria casa para Ele mesmo habitar. Você sabe qual é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem? É Deus fazer uma casa para Ele dentro de você. Esse é o maior milagre, maior do que a ressurreição de um morto, a cura de um aidético, de um cego, de um paralítico, seja lá qual for o tipo de enfermidade. O maior milagre só Deus faz, ninguém consegue fazer, é construir uma casa, uma habitação para Ele mesmo morar. É arrancar o coração de pedra e dar um novo coração, porque o coração de pedra, o coração que nós recebemos por meio natural, esse coração, Jesus disse que dele procede todo mau desígnio, toda sorte de imundícia, de pecado. Tudo que não presta era depositado no coração. Aí para Deus morar, Deus que teve que arrancar esse coração e dar um novo coração. E aí Ele veio fazer morada. E hoje nós somos o tabernáculo, nós somos a casa. Jesus diz lá em Apocalipse que eis que eu estou à porta e bato. A porta de onde? Da casa. Onde é? No coração. Eis que estou à porta e bato. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você abrir, Ele vai entrar, vai fazer morada e vai cear contigo eternamente. Se você não abrir, Ele não vai entrar, porque Ele deu o livre-arbítrio. Mas quando Ele entra e faz morada, você passa a ser um tabernáculo, de onde Deus vai se revelar agora na terra, pastor, aqui dessas 4 paredes? Não. Se essas 4 paredes não tiver um tabernáculo vivo, onde a presença de Deus habita, não serve de absolutamente nada. Para que então nós construímos as igrejas? Para que nós possamos todos congregar e aqui invocar o nome do Senhor, e vai ser uma manifestação gloriosa, onde o Espírito de Deus, que não habita mais somente em um corpo, aleluia, e agora habita em todo o corpo, que abrir a porta para que Ele possa viver aqui na terra, então Ele possa se manifestar através da sua vida. É através de você que Deus vai falar através da sua boca, que Ele vai tocar através das suas mãos, que Ele vai olhar através dos seus olhos, que Ele vai se mover através de você aqui na terra para cumprir os propósitos e os seus desígnios. Então é através de nós.
Então nós somos hoje. Você sabe onde é que a glória de Deus vai se manifestar, queridos? Aí de repente você vai querer olhar assim, vai querer ver a glória de Deus assim dentro da igreja. Não, a glória de Deus vai se manifestar dentro da sua vida. É muitas vezes quando você está tão conectado com Deus, você está tão ligado, você está recebendo o que Deus está falando, o que Deus está transmitindo, e a glória de Deus começa a entrar dentro de você, e você começa a falar em línguas, aleluia, de anjos, começa a ter uma linguagem de conexão direta com os céus. Às vezes a pessoa que está de um lado ou do outro não entende nada, não sente nada, mas você está tão cheio da presença, você está tão cheio de Deus, meu, aleluia, que você não consegue se conter. Tem pessoas que caem por terra. A Bíblia diz que quando João, lá na ilha de Patmos, quando foi visitado por Jesus, o Espírito de Deus encheu João, que João caiu como morto. E Deus falou diretamente: escreve o que vês e o que Deus falou. E ele escreveu o livro de Apocalipse, todas as revelações apocalípticas. Em outras palavras, a glória de Deus, ela vai acontecer dentro de você. Muitas pessoas podem estar no mesmo lugar, não vão estar conectados com os céus, não vão sentir nada, não vão receber nada, e vão ficar ali, longe, completamente alheio. Mas a pessoa que está conectada vai receber, e a presença de Deus virá diretamente sobre aquela pessoa. Agora, para finalizar, mas quem está gostando, diga amém. E aí, ele então concluiu dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa que é um pré-requisito para que nós estejamos prontos para receber a manifestação da glória de Deus é através da humildade. E Jesus, lá no livro de João 13, Jesus deu o exemplo. A partir do versículo 2, ele diz que, sabendo de onde veio e para onde iria voltar, e recebendo todas as coisas da parte do Pai, então ele deu o exemplo. Ou seja, só pode dar o exemplo quem sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, aí você pode dar o exemplo. Então ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,5, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou. Se despojou dos seus atributos reais, da sua divindade, da sua natureza divina. Ele deixou o seu trono de glória e veio a este mundo em forma de servo, em figura humana. Foi humilde e obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente. Eu quero te dizer que Deus só exalta soberanamente aqueles que assumem ou adotam a posição de humildade. Se este meu povo que se humilhar, a forma de você mais parecer com Jesus é através da humildade. Quanto mais você for humilde, mais parecido com Jesus você será. Você quer parecer com Jesus? Você quer receber a glória de Deus sobre a tua vida? Você quer ser cheio da presença de Deus? Então, primeiro ponto: humildade. Essa humildade aqui não é uma falsa humildade como a gente vê aí no mundo. A humildade é você reconhecer que você só é quem você é por causa dele. Você reconhece que se você chegou aonde chegou foi por intermédio dele, e que a mão dele está sobre a tua vida, e você atribui tudo a ele, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, sem humildade, sem se humilhar perante a potente mão de Deus, não há exaltação, não há o caminho para a presença dele se manifestar na sua vida.
Jesus fala lá em Mateus 5, o primeiro ensinamento para os discípulos, para prepará-los para receber a instrução e a presença de Deus na vida deles, é a humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Tem outra versão que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E o diabo pega essa palavra, pobre de espírito, para confundir as pessoas. Você é pobre de espírito, rapaz, né? Como de forma depreciativa. Mas o pobre de espírito é o humilde de coração, é aquele que reconhece que grande na vida dele é só Deus. Quem pode na vida dele é Deus. É como Davi, que foi humilde de coração, e que Deus o transportou, tirou de um lugar do monturo, do lugar do esquecimento, tirou de um lugar de desprezo, de desonra, e transportou para um lugar de honra, e fez-o assentar entre os príncipes e os reis da terra. E Deus falou para Moisés assim: nunca se esqueça de onde você veio. Um dia você vai ser grande, mas nunca se esqueça que você começou pequeno. A humildade é você reconhecer quem você era. E se você é hoje quem você é, não é por mérito próprio, não é por esforço próprio, foi porque o favor de Deus e a mão de Deus e a vontade soberana de Deus decidiu fazer você quem você é hoje. Isso é humildade. Se é para Jesus, pode aplaudir. Pastor, então se eu não for humilde, eu não vou receber a glória de Deus, muito menos a presença, porque Deus abate os que não são humildes, ou seja, soberbos. Deus dá graça aos humildes, é a graça, é um favor, mas abate, Ele é implacável, Ele é indomável com os soberbos. Ele nos trata conforme nós procedemos diante dele. E ele diz aqui para Davi, diz também no Salmo, ele diz assim: com os mansos eu me mostrarei manso, com os benignos eu me mostrarei benigno, mas com os perversos, com os soberbos eu serei indomável, eu serei implacável, eu serei duro. Deus está falando, a forma como você trata as pessoas, ou como você revela Deus dentro de você, você vai receber a mesma medida da parte de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para ser servo, para ser um instrumento de Deus, para receber a presença de Deus e para a glória de Deus se manifestar na sua vida, é através da humildade. Sem humildade, Deus não quer negócio nenhum com você. Você pode ter habilidades, talentos, dons, pode ter um monte de atribuições aí, mas sem humildade, Deus não se relaciona com você. A segunda coisa, orar. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. O que é oração? Oração é um modo de vida. A gente precisa entender que oração não é um monólogo, não é também um diálogo. Oração não é um monólogo, não é somente um diálogo, mas é um relacionamento que vai além de um diálogo. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm uma ideia distorcida de oração. E Jesus fala lá em Mateus com muita clareza: não é pelo muito falar que você será ouvido, não é pelo muito falar que você vai ter relacionamento ou intimidade com o Pai.
Porque os hipócritas, os publicanos, eles fazem isso nas praças para serem vistos e para serem reconhecidos pelos homens. Mas Jesus ensina a forma certa de você se relacionar com Deus. E Ele diz: quando você for orar, você entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta, é só você e Deus. E orando ao Pai, falando ao Pai, você vai, Ele ensina uma oração modelo. Pai nosso, não é seu só, é de todo mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado, santo, santo, santo é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é nos céus. E aí ele ensina: o pão nosso de cada dia, o Senhor provê a cada dia, o pão de cada dia, porque Ele sempre vai estar no controle e provendo a todas as nossas necessidades a cada dia. Então Jesus ensina que você precisa entrar no teu quarto, e você, a relação de intimidade, ela é vertical, é você e Deus. Ninguém pode se interpor neste relacionamento. Não tem mediador nenhum não, a não ser o próprio Jesus, que é o próprio Deus que se revela. É você e Ele. E oração, queridos, é um estilo de vida. Eu sempre tenho dito, conforme Miles Mouro, ele disse que oração é permissão terrena para a intervenção divina, a autorização do homem para a intervenção de Deus. É relacionamento onde os dois vão estar num só propósito, linkados com um só objetivo. Oração é você abrir a terra na legalidade que você tem, porque o homem é quem tem legalidade na terra. É você abrir o caminho na terra para Deus legitimar, legalizar o propósito dele dos céus. E para isso você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer os projetos de Deus, os propósitos de Deus, porque Deus é um Deus de propósitos. Então a oração é muito mais do que um monólogo, porque tem muita gente que fala, e às vezes ninguém suporta gente que fala muito. Só Jesus suporta. Não tem ninguém aqui, né? Você já viu alguém que fala? Tem hora que você não aguenta mais. É por isso que a Bíblia diz que falar muito peca. O que fala muito peca. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, para você ouvir mais e falar menos. Se você não consegue controlar as tuas palavras, a Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado, há transgressão. Então fale a palavra de Deus, seja usado como uma metralhadora de Jeová para bombardear o inferno. Aleluia. Então a oração é um modo de vida, é um estilo onde você ora se relacionando, ouvindo. Existem 3 níveis de oração. Oração nível 1 é aquele que só fala com Deus. Na hora que Deus vai falar, ele vira as costas, e nem educado é. Segundo nível, quando você mantém um diálogo, você fala, Deus ouve, Deus fala, você ouve. Mas o terceiro nível é um nível mais aperfeiçoado. Quando você chega na presença de Deus, você não tem nada o que falar, só adorar, e só ouvir, e receber aquilo que você precisa fazer e executar. Diga para o irmão que está do seu lado: orar é ter intimidade, é conhecer Deus, é trazer os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, para se estabelecer na terra. Isso é oração, que acontece mediante essa intimidade, esse relacionamento, porque Deus precisa do homem para executar os seus propósitos. Agora, se o homem fechar a porta, Deus usa o animal, usa uma mula, usa uma baleia, usa um corvo,
Deus, até as pedras vão clamar se o homem calar a sua voz ou se fechar para o Senhor. Amém? Terceira coisa, me buscar a minha face. Você observa que para você se relacionar com Deus existem níveis. Que você começa com a humildade, que vai através de um modo de vida que você começa a revelar essa humildade em oração, e depois aí você quer contemplar, quer ter mais intimidade com Deus, aí você diz: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero contemplar a tua face. Moisés chegou a essa ousadia de dizer: Deus, eu quero ver a tua glória. E você observa que quando Moisés disse: eu quero ver a tua glória, Deus responde: ninguém pode ver a minha face. Em outras palavras, a glória de Deus está na sua face. Ninguém pode ver, Moisés, porque se a glória de Deus vier sobre você, fulmina você por causa do seu pecado. Mas Moisés insistiu, e Deus falou: olha, você é gente boa, eu gosto de você, eu vou dar uma colher de chá para você, eu vou revelar um pouquinho da minha glória, mas a minha face você não vai ver, porque a concentração da glória de Deus está na sua face. Então Deus, para revelar a sua glória, se revelou pelas costas. Eu vou te colocar no buraco da penha, Moisés. A penha quem é? Jesus. No buraco da rocha, ou seja, no esconderijo, como disse o salmista Davi: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Na fenda da penha. É escondido com Cristo em Deus, escondido em Jesus. A glória de Deus não pode te fulminar quando você está escondido em Jesus. A única forma de você ver a glória de Deus é estar escondido em Jesus. O diabo não pode tocar em você porque você está escondido em Jesus. A glória de Deus não pode te fulminar porque você está escondido em Jesus. E Deus falou: eu vou te esconder aqui no buraco da penha, nesse esconderijo de Jesus. E eu vou passar. E na hora que eu passar, eu vou remover a minha mão e você vai ver as minhas costas. Mas a minha face, a proeminência da minha glória, tu não vai ver ainda. Porque a carne não aguenta, não resiste, ela morre. De tanto Enoque andar com Deus, Deus o apanhou e o transladou, porque a carne não resistiria e foi transladado, ele foi transformado no corpo pecaminoso de um corpo glorificado. Então a glória de Deus, Deus se revelou pelas costas e falou: eu vou ainda colocar a mão para um pouquinho da minha glória não te fulminar, e depois de eu haver passado, eu vou tirar, você vai só me ver pelas costas, vai ver a minha glória, mas a minha face não tu verá. Amém? Então, queridos, para contemplar a face do Senhor, existe um caminho de humildade, caminho de relacionamento, caminho de oração, como modo de vida de adoração. E aí Deus vai se revelar em gotículas, proporcionalmente conforme o relacionamento que você tem com Ele, a experiência que você tem com Ele. A glória de Deus nunca pode ser revelada na sua plenitude, mas naquele dia, quando nós formos arrebatados, nós o veremos como Ele é. E por último, se converter dos seus maus caminhos, porque é necessário haver conversão, porque sem conversão, misericórdia, você nem se aproxima de Deus. E aqui finalizando, quando ele ofereceu o sacrifício no altar, Deus desceu.
e ali recebeu todo o sacrifício. A glória de Deus desceu, encheu aquela casa, e todos puderam ver naquela época a glória de Deus, aleluia, na casa do Senhor. Hoje, Paulo diz que o nosso culto é racional, que nós sejamos o próprio altar de Deus, que a sua vida seja como culto racional no altar de Deus, a sua vida, que você seja o próprio sacrifício, e Deus virá sobre o altar, tendo você como sacrifício vivo no altar de Deus. Amém? Pastor, como é que eu faço um altar? Eu preciso ir para o monte para buscar Deus no monte? Jesus falou, não é no monte, também não é em Jerusalém, mas o verdadeiro adorador, ele tem um altar, ele adora em espírito e em verdade. Você pode fazer um altar físico no seu quarto, pode marcar toda noite, daquela hora, um encontro com Deus, e Deus virá sobre o teu altar. Mas desde quando você seja o cordeiro, que você seja o sacrifício vivo como oferta suave no altar de Deus, Ele virá. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo